Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo se apresenta como autor da carta, como em todas as outras 6. A cidade de Laodiceia ficava localizada a 150 quilômetros a leste de Éfeso, também no território que hoje compreende a atual Turquia. O nome Laodiceia foi dado pelo rei Antíoco II como uma homenagem à sua esposa, chamada Laodice, por isso Laodiceia. A primeira imagem que trouxe aqui para vocês hoje mostra um pouco da relevância religiosa de Laodiceia. Em Laodiceia ficava localizado o templo de Zeus, e essas são ruínas justamente do templo. A cidade de Laodiceia também era uma cidade extremamente próspera. Em Laodiceia, na região de Laodiceia, haviam muitos bancos, esse para guardar dinheiro mesmo. Por conta disso, Laodiceia se tornou um grande centro financeiro. Em Laodiceia também havia uma especialização em confecção de roupas. Acontece que em Laodiceia havia uma ovelha, ou um tipo de ovelha, que tinha a lã mais escura, a lã negra. E por conta disso, Laodiceia se especializou na confecção de roupas com essa lã mais escura. Especialidade de Laodiceia, o que deu a ela protagonismo no mundo da moda daquela época. A tal ponto que Laodiceia concorria como a referência da moda junto com Roma, logicamente, naquela cultura. Uma espécie de Laodiceia Fashion Week, vamos dizer assim. Também em Laodiceia havia uma escola de medicina e farmácia muito forte. E eles tinham uma especialidade em Laodiceia: oftalmologia. Trabalhavam muito com isso. Em Laodiceia havia um pó chamado pó frígio, que servia como matéria-prima para a produção de remédios, principalmente para as vistas. Um outro ponto interessante para entendermos a cidade de Laodiceia, além do seu comércio muito forte, é que até hoje, a região onde era Laodiceia, era uma região muito forte para o turismo. Então eu vou aqui ao momento 1, 2, 3 milhas para você, para te dar dicas de turismo, para a próxima vez que você for viajar no mundo sem pandemia. Isso fica na região, mais ou menos, onde ficava a cidade de Laodiceia. Esse lugar que era chamado de Hierápolis, esse lugar ele possui cachoeiras de águas termais. Olha que maravilha. A cidade atual, para você pesquisar na CVC, chama Pamukkale, esse é o nome atual. E esse lugar, nas duas fotos, se chama Castelo de Algodão. Agora, isso eu estou falando da atualidade, né? Mas isso reflete um problema que Laodiceia tinha no passado, que chegava a ser irônico. Laodiceia sofria com um problema hídrico. A região onde Laodiceia estava, ela era muito bem servida de água. Eu vou dar 2 exemplos. Hierápolis, que nós acabamos de mostrar uma foto atual, ela possuía fontes termais, em abundância. E as águas termais de Hierápolis tinham também propriedades medicinais, estavam bem servidas de água. Uma outra cidade que você conhece na Bíblia, muito próxima de Laodiceia também, era a cidade de Colossos. Ficava na mesma região, a que recebe a carta aos Colossenses. Pois bem, Colossos também tinha fontes de água, mas agora água potável. Se uma tinha água medicinal, a outra tinha água boa para beber. Então na região de Laodiceia, as cidades eram bem servidas de água. Mas justamente em Laodiceia, não tinha nenhuma fonte. Todo mundo ao redor estava bem servido, mas Laodiceia não tinha água. Esse era um problema que eles tinham que resolver. Então encontraram uma solução. Havia uma cidade ali próxima chamada Denizli. Denizli possuía fontes termais. Então, para Laodiceia foram construídos aquedutos, como você pode ver aqui, uma ruína dos aquedutos daquele tempo, encanamentos como esse, que traziam as águas de Denizli até Laodiceia. Cerca de 8 quilômetros de aqueduto, viajando de uma cidade para outra. Acontece que as águas eram termais, vinham numa temperatura mais quente, mas durante a viagem até Laodiceia, a água perdia a temperatura, e chegava em Laodiceia, adivinha? Morna. Laodiceia sofria com um problema hídrico, porque só tinha água morna, que medicinalmente já não servia, mas também não era fria o suficiente
para o consumo imediato. Deus então se vale dessa figura, dessa situação de Laodiceia, para enfatizar sua mensagem para essa igreja. Profeticamente, a igreja de Laodiceia representa o último período da história do cristianismo. E talvez seja justamente por isso que Laodiceia é de longe a carta mais estudada de todas as 7. A mais conhecida, a mais esquadrinhada, a mais detalhada. Porque profeticamente, a carta de Laodiceia representa a igreja que vai ver Jesus voltar. Eu faço questão de frisar isso. A igreja de Laodiceia não é só a igreja última, como se fosse uma coisa simples. A igreja de Laodiceia é a igreja que vai ver Jesus voltar, de uma forma ou de outra. A igreja de Laodiceia conta a história do cristianismo a partir do final do século XIX e início do século XX. Em outras palavras, a igreja de Laodiceia historicamente representa o nosso período do cristianismo. Nós somos Laodiceia. Falamos ao longo de toda essa semana que cada uma das cartas possui uma mesma estrutura, com 5 partes. Você já decorou, né? Apresentação, elogio, advertência, apelo e promessa. Pois a carta de Laodiceia já nos apresenta sua exceção na sua estrutura logo de cara. Porque a carta de Laodiceia é a única de todas as 7 cartas que não tem nenhum elogio sequer. Deus olha para Laodiceia e ele não vê absolutamente nada digno de destaque, mas nem uma frasezinha batida, nem para dizer como em Sardes, mas tem uns ali que se salvam. Não, Deus olha para Laodiceia e não encontra absolutamente nada digno de elogio. Como diz um pregador batista, a única coisa boa sobre Laodiceia nessa carta era o que eles pensavam de si próprios. Por isso Laodiceia é a mais dura de todas as cartas, sem dúvida. Uma carta de severa repreensão. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Lembra que a gente falou de Sardes? Uma igreja que vivia das glórias do passado, uma igreja que entrou na zona de conforto. Lembra qual era o título dado à igreja de Sardes? Uma igreja morta. Aí eu pergunto para você, o que pode ser pior do que uma igreja morta? Deus diz, pior do que uma igreja congelada e morta, necrosada como Sardes, é uma igreja morna. Deus usa a figura das temperaturas, porque Laodiceia conhecia muito bem esse problema. Deus está tocando na ferida, Deus está falando a língua dos laodicenses. O que é a mornidão aqui? Laodiceia não estava longe de Deus. Laodiceia não tinha apostatado. O que a gente vê em Laodiceia não é uma rebeldia contra Deus. A mornidão de Laodiceia não deve ser entendida como uma igreja que se tornou pagã. Mornidão não é apostasia, é pior. Jesus falou, quem dera fosse frio. Mornidão é pior do que apostasia. E nós já falamos essa semana, que em vida espiritual, ou você está subindo ou está descendo. Se você acha que está no platô, é porque você já começou a cair. Quando nós entendemos que a igreja de Laodiceia representa o nosso período da história cristã, é impossível ler a carta de Laodiceia sem fazer a autorreflexão. Porque profeticamente, Deus está prevendo que eu e você somos mornos. É uma profecia isso. Deus está adiantando que o cristianismo de 2021 seria um cristianismo morno. Por isso é impossível ler essa carta sem me perguntar se eu não fui infectado por essa doença também. Primeiro sintoma, anota aí para você orar em casa depois. Indiferença. Deus está dizendo assim, eu sei quem você é de verdade. Eu sei que você se vê como rica, como poderosa, mas eu conheço as tuas obras, Laodiceia. Eu sei quem você é. Eu sei o que você anda fazendo. Eu sei onde está teu coração. Eu conheço você. Eu conheço a verdade. Eu não conheço a aparência. Na mornidão,
nós não conseguimos reconhecer o estado que de fato nós vivemos. Sardes achava que estava vivo, lembra? Mas na verdade era uma igreja morta, lembra que nós estudamos isso? Em Laodiceia tem uma pequena diferença. Sardes estava enganado também, achava que estava vivo, mas na verdade estava morto. O problema de Laodiceia é que nós vemos Deus falando que ela está morta de verdade, ou que ela está morna, mas a gente não vê Deus dizendo que eles achavam que estavam bem. Ali há, sim, qualidades de Laodiceia, mas nenhuma delas são espirituais. Espiritualmente, Laodiceia não achava que estava mal, mas também não achava que estava bem. Sabe o que ela achava? Nada. Indiferença. Sabe o que Deus faz com Laodiceia? Tudo aquilo que era motivo de orgulho, Deus joga no chão. Tudo aquilo que era motivo de orgulho, Deus diz que não presta. Basicamente Deus diz: o que você precisa, Laodiceia, é se humilhar diante de mim, para que eu possa te levantar novamente. A cura para a ilusão é humilhação diante de Deus. A cura para a ilusão espiritual é humilhação diante de Deus. É a única cura. A única forma de tirar essa cegueira espiritual que a gente vive hoje, nublado pelas nossas próprias forças, é nos jogarmos diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia desse pobre pecador que eu sou. Essa é a cura para a mornidão. Se humilhar diante de Deus, descer do seu salto espiritual, descer da sua plataforma de anos de batizado, descer da sua estante de milhares de ações realizadas. O cristão morno não só está se matando espiritualmente, como está matando os outros que querem conhecer a Cristo. Olha a desgraça que é a mornidão. Como o próprio Deus disse, é melhor ser completamente frio do que morno. É melhor apostatar do que viver a indiferença. É melhor morrer espiritualmente do que viver essa ilusão que nós vivemos hoje. Eu sei que essa mensagem ela é desesperadora até aqui, eu sei disso, porque ela é para mim também. Mas a boa notícia é que Deus só repreende aqueles que Ele ama. Ele nunca apresenta só o problema, mas a solução. Às vezes o tratamento é duro, porque para que o câncer seja vencido, muitas células boas têm que ser mortas também. Mas existe tratamento. Verso 18. Grifa aí na sua Bíblia, porque essa é a cura da epidemia espiritual que nós vivemos hoje. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esse é o tratamento. Você percebe o que Deus está fazendo aqui com Laodiceia? Baseado no que a gente falou em todo o contexto inicial. Deus está cutucando tudo aquilo que é motivo de orgulho para o laodicense. Deus está cutucando e dizendo: você precisa comigo, porque o que você tem não presta. Laodiceia era rica. Deus está dizendo: eu te aconselho que você compre ouro comigo, para que você possa então enriquecer. Laodiceia produzia as melhores roupas. Deus os aconselha a se cobrir da nudez com as roupas que Ele tem para oferecer. Laodiceia estudava medicina, oftalmologia, e Deus aconselha que eles usem colírio dele para ver. Arrepende-te. Esse é o apelo. No verso 19, na mensagem mais dura de todas, Deus nos dá um alívio, como quem diz: eu sei que a mensagem é dura, eu sei que o que eu estou falando é pesado, eu sei. Mas veja, verso 19: eu só repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí a gente vai lembrar do que a gente falou no sábado passado. Quando eu entendo que o simples fato de Deus falar comigo é porque Ele me ama demais para me ver desse jeito, eu percebo que quanto mais dura é a mensagem de Deus, maior é o seu amor, maior é a sua preocupação. O desespero de Deus na fala, a ênfase de Deus na fala é de um Deus que se preocupa tanto contigo, que não suporta te ver caminhando para a ladeira.
É um Deus que não aguenta ver você vivendo essa ilusão mais. É um Deus que não aguenta mais ver você vivendo essa mornidão, esse faz de conta, essa ilusão, esse me engana que eu gosto. Deus te ama tanto, a ponto de não suportar ver a situação da fé atual. E se você hoje ouve a repreensão de Deus, levante as mãos para o céu e diga aleluia, porque Cristo te ama e quer te salvar. Se hoje essa mensagem de alguma maneira fala ao teu coração, levante as mãos para o céu e agradeça, porque Deus ainda quer te salvar. A boa notícia é que Deus ainda não nos vomitou, está a ponto de. Essa é a boa notícia. No verso 20, nós temos um texto que costuma ser interpretado como uma promessa, mas eu acredito que aqui temos uma continuação do apelo. No verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu digo que esse texto não é uma promessa, mas sim um apelo, porque muitas vezes nós costumamos ler esse verso e dizer assim: olha, você que ainda não conhece Jesus, Ele está batendo a porta do seu coração, e se você o aceitar, Ele vai entrar na tua casa e cear contigo, e Deus seja louvado por isso. Eu acredito nessa promessa. Mas quando nós olhamos o contexto dessa frase, existe uma repreensão gravíssima aqui. Talvez, se não foi grave até agora, essa seja a mais dura de todas. Porque Cristo olha e diz: eu estou à porta e bato. Eu te pergunto, para quem Ele está dizendo isso? Para quem Ele está dizendo eu estou à porta e bato? Não é para o descrente, não é para o ateu, não é para o apostatado, não é para o hindu, não é para aquele que nunca ouviu falar de Deus, não é para o que rejeitou a Deus. Cristo está dizendo: estou à porta e bato para a sua igreja. Pastor, o que quer dizer isso? É que é uma coisa lógica. Se Jesus está batendo a porta, tentando entrar, onde Ele está hoje, igreja? Se Cristo está tentando entrar, onde Ele está hoje? Para Laodiceia. Jesus não diz: você está a ponto de me perder. Jesus diz: eu já estou do lado de fora. Vocês estão vivendo uma ilusão tão grande que não estão vendo que eu não estou aí. Se dizem cristãos, mas Cristo não está. O coração do cristão morno, Cristo não está correndo o risco de sair. Cristo está tentando voltar. Eu estou à porta batendo. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar. No apelo mais duro, no verso 21, Deus faz a maior de todas as promessas, e com ela concluímos: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. A quase ironia, mas beleza da promessa é que aquele que decidir se humilhar diante de Deus, Deus promete o exaltar, se sentando no trono do próprio Cristo. É isso. Humilhe-se diante de Deus, porque o que tem aqui não vale nada, e Deus te exaltará, te dando um lugar no próprio trono. Gosto muito da frase do Dr. Rodrigo Silva. Estudando o livro de Laodiceia, ou a carta de Laodiceia, ele diz:
Podemos estar no período de Laodiceia, mas não precisamos estar no estado dela. Cristo não profetiza Laodiceia para que você se renda, dizendo, estamos perdidos mesmo. Eu repreendo a quantos amo, arrepende-te. Cristo alerta nosso estado atual, para que possamos mudar e permitir que Ele entre no nosso coração e ceie conosco, e more conosco, e viva em nós. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo aqui, mas eu preciso perguntar para você. A gente acabou de passar uma semana inteira vendo os alertas de Cristo. Alguns duros, eu sei. Duros para mim, inclusive. E a pergunta que eu te faço é: o que vai mudar? Você que acompanhou virtualmente, o que vai mudar? A gente vai ouvir tudo isso, vai ter boas anotações, vai ter um estudo bacana e vai voltar para casa como se nada tivesse acontecido, como um típico laudicense? Ou você realmente vai permitir que Cristo entre no teu coração? Ou você realmente vai permitir se ouvir as batidas de Cristo no teu coração e deixar que Ele entre de uma vez por todas para nunca mais sair? O que você vai fazer com tudo isso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.